Amém, irmãos? Estamos nesta manhã, estudando Ezequiel, capítulo 37. Gostaria de pedir que projetasse aí para nós, Ezequiel, capítulo 37. Estaremos falando nesta manhã sobre a visão do vale de ossos secos. Amém? Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 ao 10. Amém? Jovens saíram, os adolescentes, parece que ficou vazio, Os irmãos ficaram longe. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês. E vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos o Espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Amém, irmãos? Eu quis ler todo o texto, a lição só traz 5 versículos. Mas eu quis ler todo o texto para a gente entender alguns contextos a qual nós estaremos nesta manhã falando sobre a visão do vale de ossos secos. Esse texto, irmãos, do livro de Ezequiel é um dos livros mais ministrados, mais comentados, A gente percebe que no livro de Ezequiel, as pessoas pregam sobre o vale de ossos secos a questão de que determina a palavra. Mas nesta manhã, irmãos, eu quero falar sobre a restauração. Eu quero trazer para os irmãos um contexto. Os outros capítulos atrás, a qual nós estamos estudando já há praticamente 3 meses, estamos caminhando para o final. Nós estamos vendo a exortação do Senhor através da vida do profeta Ezequiel aos povos que estavam cativos na Babilônia. Cumprimento do que Deus falou que haveria de acontecer com a nação de Israel. Mas a visão do vale de ossos secos, irmãos, que nós acabamos de ler, mostra os planos de Deus de restauração para a nação. Aí, enquanto eu estudava, eu pensei: gente, mas não é restauração somente para a nação de Israel. É uma restauração também para os nossos dias. Porque os ossos ressequidos que Ezequiel vê, nada mais é do que a falta da presença da espiritualidade que havia em Israel naquele tempo. Nós sabemos que o povo de Israel era um povo idólatra.
Deus vinha com castigo, levantava um juízo, o povo se arrependia. De repente se esquecia de todo o conserto, voltava para os ídolos novamente. Deus levantava um outro juiz. E foi assim por muitos anos, até que Deus os levou cativo. E essa visão do vale de ossos secos era para mostrar para a nação que vai chegar um tempo que essa sequidão vai terminar. Esse tempo de escravidão vai terminar. E vocês voltarão, e voltarão como um exército. Assim somos nós. Havia uma denúncia, irmão, de Deus contra o povo de Israel? Sim. Deus mostrou em vários capítulos que nós lemos o quanto Deus estava triste com o povo, com a nação. A escravidão na Babilônia foi uma escolha deles, uma decisão. A decisão de não adorar, a decisão da ingratidão da nação de Israel levou a nação ao exílio. Muitas vezes as situações do nosso dia a dia, a gente começa a pensar por que nós estamos vivendo determinadas circunstâncias. É só o Senhor nos mostrando as nossas escolhas, as nossas decisões. E são decisões que nos afastam, não é Deus que muda. Nós precisamos ter isso muito claro em nossa mente. Não é o Senhor que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus. Não é o Senhor que vira as costas para a igreja, é a igreja que vira as costas para Deus. O Senhor, Ele é o mesmo, Ele não muda, Ele continua no mesmo lugar, à espera dos seus filhos, de braços abertos. Nós é que diante das nossas falhas, nós nos afastamos dEle. Então o Senhor traz de volta aos pecadores. A nação de Israel era pecadora, mas o Senhor está mostrando para eles: olha, mesmo diante do pecado de vocês, eu irei restaurar o meu povo. Eu vou restaurar a minha nação, vocês são povo escolhido. E enquanto nós vamos olhando e caminhando pela visão do vale de ossos secos, nós paramos para perceber que aponta para Jesus. Porque Jesus vem para a nação de Israel, mas eles não o reconhecem como Messias. E esta salvação chega até nós. Nós somos o exército desta geração. Nós somos o Espírito que o Senhor encheu para que haja vida, para que a palavra seja ministrada, para que haja salvação entre os pecadores. Agora nós precisamos, em determinadas situações das nossas vidas, voltar, reconhecer e recomeçar. Porque a gente muitas vezes até reconhece, mas não queremos recomeçar. A verdade aplicada diz o seguinte: a genuína restauração espiritual produz fidelidade e comprometimento com a palavra de Deus e um viver. Irmãos, anota isso, marca na sua revista, põe no seu celular. E um viver para a glória de Deus. A genuína restauração espiritual, ela produz fidelidade e comprometimento. Não é comprometimento com o pastor, não é comprometimento com o meu líder, não, é comprometimento com a palavra de Deus. Quando eu tenho comprometimento com a palavra de Deus, irmãos, a minha vida, o meu viver expressa a glória de Deus. Quando eu li isso, eu falei: Senhor, que responsabilidade, que revelação, Senhor Jesus. E nós estamos a todo tempo, a igreja precisa de um verdadeiro avivamento. Estamos ou não estamos, irmãos? Nós estamos vivendo, nós precisamos de um verdadeiro avivamento. Esse avivamento, irmão, vai chegar sim para mim e para você, quando houver uma genuína restauração da nossa vida espiritual e a gente passar a viver plenamente para a glória de Deus. Quando eu vivo para a glória de Deus, irmãos, eu não olho nem para a direita nem para a esquerda. Quando eu vivo para a glória de Deus, irmãos, as coisas que acontecem à minha volta não me afastam da presença. Porque eu olho para Jesus. Porque eu olho para o sacrifício lá na cruz.
Porque eu olho pelo tamanho do amor dele. Porque eu olho pela graça que eu não sou merecedora, mas em todo o tempo ele deposita ela sobre a minha vida. Eu olho para Jesus, autor e consumador da minha vida. O comentarista da lição, ele vai dizer que o plano divino de Deus sempre inclui restauração, irmãos. Sempre inclui restauração. Muitas vezes a gente vê determinadas coisas acontecendo no nosso meio e a gente fica sem entender. Não se preocupe, irmãos. É Deus só colocando as coisas de volta no lugar. É só Deus trazendo todo mundo para o caminho novamente. É só Deus sacudindo, dando uma balançadinha para o quê? Para que haja restauração. Porque muitas vezes pelas nossas escolhas, como eu já disse, a gente começa a tomar caminho que foge do propósito do Senhor. E a gente acha que está fazendo certo. Não, Deus está comigo, eu estou fazendo certo. Mas muitas vezes o meu ouvir é ouvir do que eu quero. Eu não estou sensível para ouvir a voz de Deus. Eu estou sensível para ouvir o que eu desejo. Ele começa dizendo aí na lição, no capítulo 1, no tópico 1, dizendo o seguinte: além de tantas mensagens denunciando o pecado e o juízo divino, agora o profeta recebe uma mensagem que aponta para o plano divino de restauração. E esse plano divino, irmãos, alcançou a mim e a você. Esse plano divino trouxe também restauração para as nossas vidas. Eu vou te fazer uma pergunta. O que seria de você hoje, se não fosse o Senhor Jesus na sua vida? Aonde você estaria agora? Hoje é 27? 26? 27 de fevereiro, às 9h54 de 2022. Aonde você estaria agora? Muitas vezes eu me faço essa pergunta: Senhor, se o Senhor não estivesse comigo, o que seria da minha vida? Eu costumo dizer que se não fosse o Senhor Jesus, nem vivo eu estaria. Nem vivo eu estaria. Mas o que o Senhor mostra ao profeta? Está vendo os ossos ressequidos? Em uma versão diz que os ossos estavam ressequidos. Ou seja, há muito tempo naquele lugar. Há muito tempo sem presença de vida. Há muito tempo sem fôlego de vida. Mas Deus mostra para o profeta Ezequiel que mesmo aonde os ossos estão ressequidos, ainda há esperança. Ainda há esperança, irmãos. O propósito do Senhor, irmãos, é ser restaurador. O Senhor tem intenção de restaurar. E enquanto Ele restaura, irmãos, Ele evidencia a graça dEle nas nossas vidas. Eu não sei qual é a situação a qual você está inserido. Eu não sei qual é os seus ossos ressequidos. Eu não sei qual é o vale que você está passando. Eu não sei o que tem te afastado de repente de uma intimidade maior com o Senhor. Porque realmente, irmãos, as dificuldades do dia a dia, a correria do dia a dia, nos afasta dessa maravilhosa presença. Porque a gente fica tão envolvido, a gente pensa tanto naquilo, a gente procura tanto uma solução que a gente esquece de descansar no Senhor, de falar com quem pode. E a esperança vai indo embora. E quando a esperança vai indo embora, a gente deixa de confiar no Senhor. E quando a gente deixa de confiar no Senhor e a gente começa a agir com a força do nosso braço, nós abrimos brecha para que Satanás lance setas. O povo de Israel conhecia quem era o Deus. Irmãos, não teve uma nação que mais experimentou as maravilhas do que aquele povo. Não teve. Mas eles se esqueciam de quem era o Deus a qual eles serviam. Irmãos, só pelas maravilhas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, a queda dos muros de Jericó, era para aquele povo, irmãos, ter uma memória eternamente grata. Mas não.
E quando vinha a escravidão, quando vinha a opressão, quando vinham os ataques dos inimigos, fechava-se a esperança. Mas determinadas situações na nossa vida, irmão, só nos faz chegarmos mais perto dele. Projeta para nós aí Efésios 3, do 17 ao 21. Que ele vai falar que o Senhor, ele é sensível a ouvir a nossa voz. Que o Senhor é sensível a estar conosco. Deus revelava o seu propósito em restaurar, enquanto anunciava o descontentamento. Deus, ele quer morar em cada um de nós. Muitas vezes ele traz uma palavra dura aos nossos corações, nos exortando, mas ele continua dizendo: eu sou o vosso Deus. Eu sou o Deus dos vossos pais. Olha o que está escrito em Efésios 3,17. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu oro para que vocês sejam arraigados, alicerçados. Para quê? Para que vocês possam compreender aquele que é capaz de fazer. Agora eu quero que todos nós juntos vamos ler o versículo 20. Vamos lá? Aquele, 1, 2, 3. Tem o restante? De acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, oh aleluia, por todas as gerações, para todos sempre, amém. A Ele seja a glória, para todos sempre, irmãos. Existe esperança para onde você pensa que não tem. Aonde você pensa que tudo terminou, Deus está trazendo nesta manhã esperança. Quando você pensa, Senhor, tudo terminou, Deus está dizendo, profetiza. Profetiza. Diga, traga a existência. Domingo passado eu dizia aos irmãos, eu havia lido um livro que dizia que nós precisamos, com a nossa palavra, declarar aquilo que nós queremos ver na nossa vida. E enquanto eu estudava essa lição, parece que casava. O Espírito Santo, o Senhor me permitiu ler o livro para que eu pudesse compreender melhor isso. O Senhor disse ao profeta: profetize. Profetize. Irmãos, pegue o seu vale ressequido neste momento. Pegue os ossos que você olha e não vê nenhuma esperança nessa situação, e começa a declarar como é que vai acontecer. Comece a trazer aos seus olhos. Comece a ver as coisas acontecendo. É pelo poder da palavra, é pela ação do Espírito Santo. Então, irmãos, ele vai dizer que o profeta não poderia, estar no meio onde havia morte. Naquele tempo o profeta não poderia encostar em alguma coisa morta. Mas o Senhor mostra para o profeta Ezequiel que, se preciso for, ele muda os limites das coisas para alcançar o objetivo dele. E mesmo onde não havia vida, ele traz a vida novamente. Oh, aleluias! E ele continua dizendo que o poder de Deus é para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos e pedimos. Nós acabamos de ler isso. A gente não sabe, irmãos, nem pedir. O profeta Oséias diz que a gente não sabe pedir o que a gente quer. A gente não tem tudo que a gente precisa ter porque a gente não sabe pedir. Muitas vezes a nossa oração, irmãos, ela é simplória. Você já viu alguns irmãos orando que você fala: nossa, que oração bonita. Da onde que ele tira tanta palavra?
De onde que ele consegue esse vocabulário? Intimidade, irmãos. Quando eu converso com alguém, nas primeiras conversas, são conversas de reconhecimento, não é, irmãos? Quando você chega num lugar que você não conhece todo mundo, você não conversa coisas supérfluas. Conforme você vai conhecendo a pessoa, você não começa a pegar mais intimidade com a pessoa. De repente, quando se torna um amigo, você não conhece a intimidade daquela pessoa. Em alguns casos, você se torna confidente. Você confia naquela pessoa. Assim é o nosso Deus, irmãos. Só que a gente sempre está na sala de visita. A nossa oração sempre é ali, ó, só na sala de visita. A gente nunca adentra com uma intimidade grande. A gente nunca fala para o Senhor, irmãos. O dia que eu entendi que eu podia contar para o Senhor as coisas mais terríveis que eu pensava, as coisas mais terríveis que eu falava, ou até mesmo as coisas que muitas vezes eu fazia que depois eu me arrependia. O dia que eu entendi que eu podia contar para o Senhor e falar: Senhor, senta aqui, me escuta. Eu errei, Senhor. Eu fiz isso, e muitas vezes até justificava, mas eu fiz isso, por isso. Fulano fez isso, isso e isso. Irmãos, é como se tirasse de nós um peso muito grande. Eu sentia como se os meus ombros ficassem leves, porque eu sabia que alguém tinha ouvido o meu choro, as minhas reclamações, a minha lamentação, e quem ouviu pode fazer alguma coisa. Não é uma conversa entre amigos que só bate no meu ombro e diz: vamos orar. Quem ouviu pode trazer transformação na minha vida. Pode me ajudar a não cometer aqueles erros novamente. Pode trazer uma iluminação para que eu possa entender: nossa, diante disso eu preciso agir desta maneira. É assim que nós precisamos, irmãos, falar com o nosso Deus. Sabendo que Ele pode fazer muito mais, a gente não sabe nem pedir. Que Ele pode fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos e pedimos. E aí ele vai falar no tópico 2, que o seu poder é suficiente para cumprir a sua palavra e levar adiante o seu plano. Que o poder do Senhor é suficiente para cumprir a sua palavra e levar adiante. Irmãos, o que a palavra de Deus diz a respeito das nossas orações? Alguém sabe um versículo? Eu gostaria de ouvir os irmãos, nós estamos numa escola. Um versículo que fale sobre a oração. Você põe aqui para mim. Ninguém, irmãos? A oração de um justo tem muito poder. Clama a mim e responder-te-ei. Irmãos, clama a mim e responder. E vou te anunciar. Eu vou te mostrar coisas novas que você nem sabe, mas que eu vou fazer. Outro. Obrigada. Batei e abri-se-vos-á. Qual é o problema que você deixou de clamar ao Senhor por Ele? Quantas vezes nós dizemos: não, chega. Não dou conta. Havia esperança, irmãos, para o povo de Israel? Havia, irmãos? Para aquele povo exilado, havia esperança? Não. Eles não queriam nem ouvir o que o profeta estava dizendo. Nos capítulos anteriores o profeta falava e eles faziam o profeta como de palhaço. Como se ele fosse o entretenimento do momento. Não havia esperança para aquele povo. Nem assim o Senhor virou as costas para eles. Nem assim o Senhor os abandonou. Batei, batei e abrir-se-vos-á. É em todo o tempo, irmãos. É sermos insistentes. Ainda há esperança. Ainda há esperança. O próprio povo exilado dizia que os seus ossos estavam secos, sem esperança e aniquilados.
O próprio povo que estava lá dizia, ou seja, irmãos, o povo estava angustiado, o povo estava depressivo, havia ausência de esperança no meio daquele povo, irmãos. Qual a diferença para nós hoje? Quantas vezes, irmãos, se você abre os jornais, se você abre essas revistas, né, de ciência e medicina, você vai ver quanto tem aumentado o número de depressão, quanto tem aumentado os casos de ansiedade. Eu nunca ouvi falar tanto em ansiedade em criança como eu tenho ouvido falar nos últimos 5 anos da minha vida, irmãos. As crianças não têm prazer de brincar, as crianças não têm prazer mais de se envolver em pequenas coisas. Ansiosos, se fala em prova, adoecem. Não tão diferente. Mas nesta manhã o Senhor está dizendo: eu realizo coisas maiores na vida de vocês. Eu realizo coisas maiores no vale de cada um. O Senhor realiza, irmãos. Deus não mudou. Satanás havia roubado a esperança dos exilados. Não havia esperança na vida dele, quando nós sabemos lá em Provérbios 17, 22, vai falar que o espírito abatido, ele seca os nossos ossos, mas que a alegria formoseia o rosto. Porém o espírito abatido, ele resseca os nossos ossos. Nós sabemos quantas doenças psicossomáticas vêm. Aí, o coração bem disposto é remédio. Oh, aleluia. Olha essa versão, irmãos. O coração bem disposto é remédio eficiente. É remédio eficiente, irmão. Então é o melhor medicamento. Mas o espírito oprimido resseca os ossos. Resseca os ossos. O coração bem disposto. O exílio havia roubado a esperança, né, do povo. Havia muita angústia. Mas nós não podemos, irmãos, permitir que as situações do dia a dia, do nosso cotidiano, roube a alegria que o Senhor Jesus nos dá. A nossa fé não pode estar embasada nessas pequenas coisas. Essas coisas que fogem do nosso controle. Ah, irmã Alessandra, é fácil dizer. Não, irmão, não é não. Uma pessoa que sofre por antecedência sou eu. O trem vai acontecer daqui 1 mês, irmão, estou sofrendo hoje. Preocupada se alguma coisa sair do controle e não sair conforme eu planejei. Mas eu aprendi enquanto eu estudava que eu não posso permitir que estas situações abafem a certeza que eu tenho em um Deus. Não é teoria, irmãos, é realidade. Não é falácia, é vivência. Não é falácia, é vivência. Oh, aleluia. Porque os planos de Deus para a minha vida e para a sua não mudou, irmãos. Os planos de Deus para mim e para a sua vida não mudou, ainda é o mesmo. Os pensamentos que Deus tem sobre nós, o pastor gosta muito desse versículo, eu tenho aprendido a declarar ele na minha vida. São pensamentos de paz e não de morte. São pensamentos para nos dar vida e nos dar esperança. É isso que o Senhor pensa de nós. E esse deve ser o nosso pensamento. Romanos 8, 24, projeta aí para nós. Romanos 8, 24. Vamos orando, irmãos, eu preciso de um tablet. Jesus, o Senhor está ouvindo, Jesus, eu preciso de um tablet. Para facilitar a minha vida. Romanos 8, 24 e 25 diz o seguinte: pois nessa esperança fomos salvos. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Olha o versículo 25. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Irmãos, esperança naquilo que eu vejo é forte demais, irmãos. Esperança no trabalho que você vai todo dia, esperança no seu salário que cai todo mês na conta é fácil.
Agora, duro é esperar o que você não está vendo. E é isso que a lição nessa manhã está chamando. Tenha esperança naquilo que os seus olhos não vê. Naquilo que não é por vista, mas naquilo que é por fé. Eu não vivo por vista, irmãos. Eu vivo por fé. Eu vivo por fé, irmãos. Viva esperança, mesmo que pareça estar tudo ao contrário. Nós estávamos comentando essa semana, eu dizendo que 2020, que ano? Que ano, irmãos? Um ano que vai marcar a nossa história, e a minha principalmente. Que ano? Que ano? Mas eu mantive viva esta esperança. Salmo 18, irmãos, era o salmo que eu lia, relia e lia novamente. Ah, irmã Alessandra, um mantra? Não, irmãos, para trazer paz ao meu coração. Não era mantra não, irmãos. Era para trazer paz ao meu coração. Era para renovar a esperança dentro de mim. Quando eu olhava para a situação a qual eu estava inserida, eu dizia: Deus, não há o que fazer. Se não for o Senhor, não tem solução. Então, irmãos, a nossa incredulidade diante das circunstâncias nos impede de continuar a enxergar por fé. É a nossa incredulidade, irmãos, de achar que as coisas se resolvem conforme o nosso pensamento. Sabe aqueles planos que você faz? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí isso aqui vai suceder assim, e aí o resultado é esse. Não, irmãos, esses são planos terrenos, falíveis ao fracasso. Os planos de Deus são muito maiores. Os planos de Deus são muito maiores. E você precisa entender uma coisa, irmãos. O evangelho, ele precisa ser pregado. E o Senhor não vai levantar qualquer um. O Senhor vai usar os lavados e remidos, a quem já alcançou salvação. Mas, Alessandra, eu não sei pregar, eu não sei ensinar, eu não sei cantar. Não se preocupe, Deus vai te usar. Tem alguém aí no mundo que precisa de um que fale, que não sabe cantar, que não sabe pregar, que não sabe, cantar, mas orar e falar da palavra de Deus, a pessoa sabe. Nós fomos chamados para este tempo, irmãos. O Espírito Santo, ele atua. O anúncio da palavra de Deus precisa acontecer. Olha só, o comentarista lá no 2.2, ele vai dizer o seguinte: os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Mais em cima, a congregação menos promissora que qualquer pregador já tenha pregado, mas a ideia encontra no eco da palavra do nosso Senhor em João 5,25. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Por isso que eu digo que a restauração do Vale de Ossos Secos também é para os nossos dias. Quem são os mortos, irmãos, espiritualmente? Somos eu e você. Antes de encontrarmos Jesus. Em nosso tempo tão repleto de desafios, a ordem é a mesma: que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. A palavra, ela não pode morrer, ela precisa continuar. A palavra de Deus, ela precisa continuar, irmãos. Nós precisamos deixar de fora a nossa incredulidade. E quando a gente começa a pregar a palavra, irmãos, o povo recebe um novo coração, um novo espírito, e ainda sobre eles é derramado o Espírito Santo. É através da minha vida, é através da sua vida. E aí ele traz para nós qual é o resultado da restauração. Quando o Senhor trabalha nas nossas vidas, irmãos, Deus pega algo vazio, Deus pega o barro e molda e faz do jeito dele. Às vezes a gente quer remendar, né? Pôr uma colinha, ajeitar, pôr um remendo no tecido. Mas não, o Senhor, ele faz o que? Ele molda-nos nos moldes dele. E incrível, irmãos, que se você olhar para a igreja, cada um tem um molde diferente. Não é uma produção em escala, é um por um. Você é único. Não tem ninguém igual a você. O chamado do Senhor para a sua vida, ela é única.
Então a obra da restauração inclui vivificação para um novo viver. A obra da restauração, irmãos, inclui um novo viver. Um viver como povo de Deus. E como vive o povo de Deus? E como vive o povo de Deus? Como você tem vivido, povo de Deus? Eu gosto muito daquela frase que diz que nós vivemos nesta terra para expressar a glória de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver o diferencial. E eu gosto de deixar bem claro, irmãos, não é no modo de vestir, não é no modo de pentear o cabelo, não é no modo como você anda, é nas suas atitudes. São nas suas palavras. Nós precisamos expressar Cristo. Porque Deus não desistiu de ter um povo para Ele. Não, irmãos, Deus não desistiu. Deus restaurou Israel, levantou um exército. Nós acompanhamos recentemente a viagem do pastor pelas redes sociais. A nação de Israel prevalece. Muitos dos povos que intentaram contra eles nem existem mais. A palavra de Jesus, a salvação, o sangue derramado lá na cruz nos alcançou. Nós somos os gentios. Hoje nós também fazemos parte da promessa como filhos. Filhos adotados. Mas mesmo assim, filhos amados. Ele escolheu trazer restauração. E quando essa restauração chega, irmãos, um concerto perpétuo, em testemunho vivo, Deus não desistiu de ter um povo exclusivo para Ele. Deus não desistiu. De Gênesis, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está repleta de confirmações do eterno amor e da aliança de Deus para com a humanidade. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver um fio, onde em todo tempo Deus renova. Deus diz para a humanidade: eu tenho um eterno amor por vocês. Vocês são filhos. Vocês são filhos e filhos escolhidos. Porém, irmãos, nós precisamos ouvir e praticar esta palavra nas nossas vidas. Envolver algumas verdades. Quando o viver, irmãos, a restauração chega, ela envolve algumas verdades. Que verdades são essas? Exclusividade, comprometimento e propósito. Deus quer você para Ele. Exclusividade, povo escolhido. Não dá para servir dois senhores. Não dá para servir a Deus pela metade. Ele quer você com exclusividade. Ele quer você com comprometimento. Ele quer você comprometido. Ah, irmã Alessandra, com a obra? Não, comprometido com Ele. E quando nós somos comprometidos com Ele, irmãos, em consequência, sabe? É inconsequência, é até que involuntário, a obra cresce nas suas mãos. Porque você é exclusivo de Deus e é comprometido com Deus. Então, automaticamente, a obra à sua volta será feita. Porque você verá a necessidade do outro de também viver exclusivamente para Deus. E propósito. Irmãos, vocês já perceberam como nós temos ouvido nos últimos anos essa palavra? Quem aqui é crente há muito tempo, assim como eu? Há uns 40 anos. Só uns 40, tá, irmão? Só uns 40. A gente não ouvia falar essa palavra. Evangelista Daniel está aqui, mais estudioso do que eu. Quanto tempo faz que o senhor ouviu falar dessa palavra, viver o propósito? É bem novo.
Eu custei entender o que era esse viver o propósito. É para que você foi chamado? Qual é a sua missão aqui na terra? O que o Senhor espera de nós? Se você nunca leu Heróis da Fé, irmãos, eu te convido a ler Heróis da Fé, irmãos. Eu te convido a ter a sua fé reavivada. É um livro gostoso, com várias histórias, você não fica presa numa história só. Mas para você ver determinadas situações em que Deus coloca as pessoas simplesmente por um único propósito. Muitas vezes não era nem o sonho da pessoa, mas Deus precisava que aquilo acontecesse para que algo lá na frente mudasse. Nós precisamos, irmãos, ouvir e praticar um viver para a glória de Deus. Nós somos testemunho de vida. Sal e luz. Sal para salgar, sarar as feridas. Nós sabemos que o sal tem esse poder. Sal para salgar. E precisamos ser luz. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar Jesus. A gente tem que parar de olhar para as circunstâncias à nossa volta e continuar a andar por fé. Um exército se levantou de um lugar onde não havia esperança. No cemitério, irmãos, é onde tudo terminou. Ali acabou-se a esperança. Não adianta ter dinheiro, não adianta ser influente, não adianta, irmãos. Ali tudo terminou. O que fez está feito, o que deixou de fazer, não será realizado. Não há esperança, não existe esperança em um cemitério. Num hospital ainda há esperança, mas no cemitério não. Mas um exército se levantou de onde não havia nenhuma esperança. Se o Senhor é capaz de fazer isso, irmãos, trazer de volta a esperança a um povo que estava cativo, imagina o que Ele pode fazer por mim e por você. Agora precisa haver retidão, irmãos. Precisa haver retidão nas nossas decisões. Qual é a área da sua vida que precisa ser mudada? Qual é a área da sua vida que nesta manhã precisa ganhar nervos? Precisa receber carne, ser revestido de pele e diante da profecia receber o fôlego de vida? Qual é a área da sua vida, irmãos? Eu tenho as minhas. Você tem as suas. Quais são as áreas que muitas vezes a gente percebe, Deus? E agora, Senhor? O que eu faço? E o Senhor está dizendo para você nesta manhã, eu te devolvo a esperança. Profetiza. Profetiza. Profetiza a palavra. Profetiza a palavra. Por que eu perguntei aos irmãos sobre os versículos sobre o poder da oração? Porque nós muitas vezes não conhecemos o que diz a palavra. A gente vem, ouve a pregação e vai para casa. Aí a gente vem quarta, ouve a palavra e vai para casa. A gente não vive a palavra de Deus. Profetiza a palavra para que haja espírito. Profetiza o que a Bíblia diz a respeito. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, no Salmo 18. Diz assim, eu vou ler na minha versão. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. O Senhor é o meu libertador. O meu Deus, Ele é o meu rochedo, em quem eu me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. Ele é a minha torre alta. Olha como que o salmista Davi declara quem ele é Deus. Quem é Deus?
Clamo ao Senhor que é digno de louvor. Quando ele fala, eu clamo ao Senhor que é digno de louvor, automaticamente ele diz, e eu estou salvo dos meus inimigos. As cordas de morte me enredaram. As torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Seol me envolveram, os laços de morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor. Aqui Davi colocou, irmãos, várias áreas da vida dele em que tudo estava ressequido. Não havia esperança, e ele fala, na minha aflição eu clamei ao Senhor. Eu gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo Ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Nesse tempo, irmãos, Deus habitava no templo. Davi estava longe do templo. Davi estava escondido, precisando de socorro. E aí ele continua dizendo das maravilhas deste Deus. A terra tremeu e agitou-se, os fundamentos do monte se abalaram, estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo, atirou suas flechas e dispersou os meus inimigos. Oh, aleluias, aleluias. E aí ele continua, dizendo o que Deus fez por ele. Irmãos, aqui não tinha acontecido ainda não. Davi estava trazendo à existência o que Deus faria por ele, enquanto ele precisava. E lá no versículo 19 ele diz, ele me deu total libertação, livrou-me porque ele me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, me recompensou. Por que Deus fez isso por Davi, irmãos? Porque Ele ama Davi. Sabe por que Deus faz as coisas por você? Porque Ele te ama. Se preciso for, irmãos, Ele abre o céu, Ele desce na nuvem, Ele fende os montes, para atender o seu pedido, para atender aquilo que você precisa. E aí Ele continua, lá no versículo 28, Tu, Senhor, mantém acesas a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Que eu quero terminar aqui, nós ainda temos vários outros versículos, mas eu quero parar aqui. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. As trevas é minha, não é dele. Então Ele transforma as minhas trevas em luz. Eu quero te convidar neste momento a ficar de pé. Nós vamos neste momento louvar ao Senhor. E eu quero te falar que o profetizar sobre o vale dos ossos tipifica o que falamos sobre algumas áreas da nossa vida. O que você tem falado sobre a sua vida? Como você tem tratado o vale de ossos secos? O que falamos sobre algumas áreas da nossa vida, irmãos, precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Precisa haver concordância, irmãos. O que a Bíblia fala sobre o seu casamento? O que a Bíblia fala sobre os seus filhos? O que a Bíblia fala sobre o seu ministério? O que a Bíblia fala sobre os seus relacionamentos? São vales, irmãos. São situações do dia a dia. E eu quero te convidar, irmãos, a começar a declarar a palavra de Deus na direção do Espírito Santo. E veja as coisas mudarem, irmãos. Deus mostrou para Ezequiel que levantaria um exército. E nesta manhã Deus fala para mim e para você: no vale de ossos secos eu estou pronto para batalhar por você. No seu vale eu estou pronto para te fazer vencedor. Nós vamos